A menina que falava a língua das marés, o vento salgado, acariciava as dunas quando Lua, pela primeira vez, ouviu o canto das marés. Tinha apenas 6 anos. Descalça sobre a areia úmida, que brilhava como pele de sereia ao crepúsculo. Enquanto as ondas se enrolavam em espirais de espuma, ela não ouvia apenas o rugido do oceano, mas palavras. Venha, pequena de ossos leves e coração pesado de perguntas. Os adultos da vila pesqueira de Salinas riam quando ela contava. Imaginação de criança, diziam, secando redes sob o sol inclemente. Mas Dona Marissa, a mais velha da ilha, cujos olhos guardavam a memória azul de 1000 tempestades, observava a lua em silêncio. Com os anos, o dom se aprofundou. Lua aprendera que cada maré tinha voz própria. A maré cheia sussurrava segredos antigos. A vazante contava histórias de navios naufragados. A morta cantava canções de berço. E a viva, essa rugia alerta sobre tormentas distantes. Foi numa manhã de nevoeiro espesso que as marés começaram a gritar. Lua acordou com uma dor aguda nos ouvidos, como se conchas afiadas girassem dentro de seu crânio. Do mar vinha um coro desesperado. A fria fome vem das profundezas, arrastando a escuridão que não é noturna. Avisai, avisai! Ela correu para a praia, onde os pescadores preparavam seus barcos. Não saiam hoje! Gritou, agarrando-se à âncora do barco de seu pai. O mar fala de um perigo que sobe das profundezas. Os homens trocaram olhares incômodos. O pai de Lua, João, colocou as mãos nos ombros magros da filha. Lua é só a tempestade de outono. Sabemos ler o céu também. Mas o céu estava enganadoramente calmo, uma tampa cinza e silenciosa sobre o mundo. Foi Dona Marisa quem parou à beira do cais, apoiada em seu cajado de madeira de navio. Esperem, disse, e sua voz raramente usada cortou o ar como faca. Minha bisavó contou sobre uma menina assim. Há 100 anos, salvou Salinas da grande fome branca. Que fome branca? Perguntou um pescador jovem. O que sobe quando as águas esfriam demais? Respondeu Dona Marisa, olhando para a lua. O que devora peixes, redes e homens. Relutantes, os pescadores adiaram a pescaria. Naquela tarde, quando a maré começou a baixar, de forma estranha sugando a água num refluxo rápido e antinatural. Silêncio pesado caiu sobre a vila, e então viram. A água recuou tanto que revelou partes do fundo do mar nunca vistas. E ali, se arrastando, vinha algo que fez até os mais velhos gritarem. Eram criaturas pálidas, translúcidas, como águas vivas do tamanho de homens, com membros alongados e bocas circulares, cheias de espinhos cristalinos. A fome branca. Moviam-se em direção à vila, deixando um rastro gelado que congelava a areia. Os diabos das profundezas Algungrit, eles vêm quando as correntes frias sobem. O pânico se instalou, mas Lua ficou parada na praia, sentindo as palavras desesperadas das marés. Elas temem o som que vibra, a frequência que quebra seu gelo interior. Lua fechou os olhos. Não eram palavras humanas que as criaturas entenderiam, mas frequências, vibrações à própria linguagem das correntes e das profundezas. Ela inspirou fundo, e da sua garganta saiu um som que nenhum humano poderia imitar. Uma nota baixa, pulsante, que fazia a areia tremer e as conchas vibrar. As criaturas brancas hesitaram. Lua cantou mais forte, uma melodia que havia aprendido com a maré viva, uma canção de calor,
de sol penetrando as águas superficiais. Dona Marisa, compreendendo, começou a bater seu cajado nas pedras do quebra-mar num ritmo ancestral. Um a um, os pescadores pegaram o que tinham: conchas, tambores, vozes e janterança, a sinfonia improvisada. A praia tornou-se um palco de ressonância. As criaturas brancas, em agonia, recuaram para a água, desintegrando-se, onde o som era mais forte, deixando apenas um brilho fosforescente na espuma. Quando a última desapareceu, a maré voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido, mas a vila nunca mais seria a mesma. Nos anos que se seguiram, Lua não foi mais vista apenas como a menina estranha que falava com o mar. Tornou-se a guardiã das marés. Sentava-se no penhasco mais alto, traduzindo alertas sobre tempestades, voando cardumes para os pescadores, encontrando barcos perdidos na neblina através dos sussurros das correntes. Dona Marisa, antes de partir, numa noite calma com cheiro de jasmim e sal, entregou à Lua um colar com uma concha espiralada que, segundo ela, pertencera àquela outra menina, séculos atrás. Alguns de nós nascemos com o oceano dentro, disse. Não é um fardo, mas uma ponte. Hoje, se você visitar Salinas ao crepúsculo, poderá ver Lua agora, mulher na beira da água, com os pés mergulhados na espuma. E se você ficar muito quieto entre o suspiro de uma onda e o puxão da maré que se retira, talvez ouça não apenas o mar, mas a conversa, uma língua antiga feita de ritmo e ressurgência, que uma vez salvou uma vila inteira. E nas noites de lua cheia, dizem que as próprias marés sussurram seu nome, grato em todas as línguas da água do mundo. 10 luas se passaram desde que a fome branca fora repelida. A vida em Salinas havia encontrado um novo ritmo, um balanço entre o respeito pelo mar e a gratidão pela guardiã que habitava suas margens. Lua, agora com 17 anos, conhecia cada murmúrio do oceano, cada variação em seu estado de espírito líquido. Mas foi numa manhã de calmaria absoluta que o primeiro presságio chegou. A maré simplesmente não veio. As águas permaneceram estagnadas, numa quietude antinatural que fez até os caranguejos esconda-se em suas tocas. Lua sentou-se na beira do cais, os pés imersos na água morna e parada. Colocou a mão na superfície, como fazia para cumprimentar as marés. O silêncio que encontrou foi como um vácuo, um buraco na própria existência sonora do mar. Onde estão vocês? Sussurrou em sua mente, usando a linguagem interna que ecoava com as correntes. Nenhuma resposta, apenas um vazio profundo, denso, como se o oceano tivesse prendido a respiração. Os pescadores começaram a se aglomerar, olhares preocupados entre o mar e a guardiã. O pai de Lua, João, aproximou-se. O que ele diz, filha? Ele não diz nada, pai, respondeu Lua, uma ponta de pânico na voz pela primeira vez. Está mudo. Foi então que Dona Marisa, mais velha e mais curvada, mas com olhos ainda afiados, apareceu no cais. Não andava sozinha. Apoiava-se no braço de um jovem estranho à vila. Seu nome era Rio, e ele vinha da comunidade ribeirinha do interior, onde o grande rio Salgado encontrava o mar. Trouxe alguém que também ouve águas, disse Dona Marisa. Sua voz um fio de vento, mas as dele são doces e fluem em uma direção só. Rio tinha olhos cor de barro e mãos calejadas de remar contra correntezas. Ele olhou para a lua e para o mar parado, e um calafrio percorreu sua espinha. O rio também está quieto,
disse ele, sem cerimônias. Há 3 dias de viagem daqui, as águas pararam de fluir, como se estivessem com medo. Lua sentiu uma conexão instantânea, não romântica, mas profunda, como 2 notas musicais separadas que juntas formam um acorde. Ela ouvia as águas salgadas, ele as doces, e ambas as vozes haviam se calado, juntos naquela noite. Enquanto a vila dormia inquieta, Lua e Rio se sentaram na praia. Ela colocou suas mãos na água salgada, ele numa tigela de água doce que trouxera consigo. Fecharam os olhos e sintonizaram não com as palavras das águas, mas com o silêncio dentro delas. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura!